Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Laura Machado e hoje eu vou fazer a palestra para vocês. Então eu escolhi um tema do livro da Esperança, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Eu escolhi a lição de número 39, que tem como título Familiares. Então vamos ver o que essa lição nos ensina. Então diz assim: Familiares. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, e esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, isso está no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, no versículo 35. E continua assim: Há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis as primeiras, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações da alma. As segundas são frágeis como na matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolve moralmente já na existência atual. Capítulo 14, versículo 8. Então aqui ele está dizendo, né, que quando Jesus disse, né, aquele pessoal que veio falar que a mãe dele estava ali procurando, então ele falou, né, que aquele que fizesse a vontade de Deus, que era o pai dele, aquele sim era irmã, irmão ou mãe, né? Isso não significava que ele estava desdenhando a sua família, não, muito pelo contrário. Ele estava ali para exemplificar que há esses dois tipos de família, né? Essas duas espécies. Uma pelos laços espirituais, que essas são, sim, firmes, fortes, e elas se perpetuem, né? Porque hoje nós sabemos que nós somos espíritos eternos, então que a gente, né, retorna ao corpo de carne quantas vezes for necessário. Então essas famílias por laços espirituais, elas vão se fortalecendo a cada reencarnação e sempre um vai auxiliar o outro, mesmo um estando encarnado e o outro desencarnado e assim por diante. Então esses laços, eles se fortalecem a cada reencarnação, a cada novo aprendizado, a cada evolução, né? Agora, ao passo que as famílias por laços corporais, não. Ela se extingue rapidamente e às vezes até na mesma encarnação atual, que eles veio ali, como a gente fala, né, que como hoje em dia, para a gente evoluir, a gente precisa desse plano terrestre. Então, a maioria pede para reencarnar. E muitas vezes, nem todo mundo, como a gente sabe que ultimamente, nem todo mundo querem ter filhos, muitos filhos, né? Hoje em dia a gente vê que no máximo 3 filhos, né? Então, às vezes, você pode vir numa família onde não há essa afinidade de laços espirituais, é mais simplesmente para que você tenha a oportunidade de vir na Terra para poder tentar se melhorar. Então a lição continua assim: Parentela, Instituto Primário de Caridade. Fora do lar é possível o sossego na consciência, distribuindo as sobras do dinheiro ou do tempo, aliás, com o mérito de quem sabe entesourar a beneficência. Nada difícil suportar o agressor desconhecido que raramente conseguimos rever. Nenhum sacrifício em amparar o doente largado na rua a quem não nos vinculamos em compromisso direto. Em casa, porém, somos constrangidos ao exercício da assistência constante. É aí, no reduto doméstico, por trás das paredes, que nos isola um aplauso público, que a providência divina nos experimenta a madureza mental ou o proveito dos bons conselhos que ministramos. Nós que de vez em quando desembolsamos, sorrindo, pequenas parcelas de recursos amoedados em benefício dos outros, estamos incessantemente convocados a sustentar os familiares que precisam de nós, não apenas mobilizando possibilidades materiais,
mas também apoio e compreensão, disciplina e exemplo, resguardando as forças que nos asseguram felicidade. Anseiam, anseias por encargos sublimes, querem a convivência das entidades superiores, sonha com a posse dos dons luminescente, suspira pela ascensão espiritual, contempla, no entanto, o espaço estreito que te serve de moradia e lembra-te da criança na escola. Em cada companheiro que partilha a consanguinidade, temos um livro de ações que às vezes nos detém o passo por tempo enorme no esforço da repetência. Cada um deles nos impele a desenvolver determinadas virtudes. Num, a paciência, noutro, a lealdade, e ainda em outros, o equilíbrio e a abnegação, a firmeza e a brandura. A pretexto de auxiliar a humanidade, não fujas do cadinho fervente de lutas em que a vida te colocou sob o telhado em que respiras. Anda mesmo ao preço de todos os valores da existência física, refaze milhares de vezes as tuas demonstrações de humildade e serviço perante as criaturas que te cercam, ostentando os títulos de pai ou mãe, esposo ou esposa, filhos ou irmãos, porque é de tua vitória moral junto deles que depende a tua admissão definitiva entre os amados que te esperam nas vanguardas de luz em perpetuidade de regozijo familiar. Olha que lição maravilhosa, né? Então aqui ele fala muito, né? E tem esses dois parágrafos que eu frisei bem, que ele fala aqui que não é sacrifício a gente ajudar aquele que a gente não tem convívio, que a gente não está vivendo conosco ali, né? A gente pode auxiliar dando um pouquinho do nosso tempo, ou às vezes uma quantia em dinheiro, ou às vezes deixando alguma coisa, mas ali você faz aquilo pronto, aí ele que se vira lá e você nem precisa mais ter nem resultado de como que ele se saiu. Então não tem aquele compromisso, não é? E aqui também tem um outro parágrafo que eu frisei também bem, que fala muito bem, né? Que quando os nossos companheiros que a gente partilha com a sanguinidade, né? Que aqui na Terra a gente fala irmãos por laços sanguíneos, né? Esses irmãos, quando a gente partilha ali, a gente tem um livro de ações que a gente tem para com eles e eles também para conosco, não é? Para que a gente possa entender e auxiliar. E o que acontece aqui na vida terrena? Muitas vezes a gente demora um tempo enorme e acaba sendo reprovado. Então vamos ter que repetir novamente para ver se a gente consegue, né, assimilar esses ensinamentos e colocar em prática junto desse irmão que está na nossa família consanguínea, né? E esse outro parágrafo também que eu também frisei, né? Que a gente precisa honrar esses títulos que é a gente que escolhe, porque a nossa vida é feita de escolha, né? Para que a gente possa entender, né? Se eu resolvi ser mãe, né? Mãe, né? Tem que auxiliar, tem que entender, porque quando a gente voltar para a verdadeira vida que é no plano espiritual, Deus, nosso Pai, vai te perguntar o que que você fez com o meu filho que eu deixei na tua guarda, o que que você fez para que ele pudesse evoluir com qualidade, né? E aqui no meu texto explicativo eu coloquei assim a respeito dessa lição, que é muito interessante, familiares, que hoje em dia a gente vê que muita gente não tem mais esse vínculo de antigamente, né? E, e hoje muitas pessoas falam muito em falsidades, principalmente nas datas, né, vamos dizer assim, comemorativas de Natal, de Ano Novo, de Dia das Mães, né? Então o povo fala que é só nesses momentos que o povo se reúne para poder fazer uma coisa falsa. Então hoje, com o conhecimento da doutrina espírita, então não falamos mais que é uma coisa falsa,
Vamos dizer que essa é uma oportunidade da pessoa se melhorar, né? E vamos, né, vibrar para que ela possa se melhorar, entendendo que esses laços que ligam, né, para que nesses dias dessas comemorações, que estejam todos juntos, que possa comemorar com amor, com paz, para que ele possa mudar realmente, né? A gente sabe que a gente ainda é muito imperfeito, que a gente está aqui na luta para se melhorar. Então, às vezes, muitos não conseguem, mas vamos então não tecer com comentários negativos e sim positivo, porque é uma oportunidade sim de melhorar. Assim como Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, sempre nos dá um novo dia, uma nova oportunidade de você ser melhor, de você fazer as coisas melhor, de você escolher as coisas melhor para a sua evolução, né? Porque hoje a gente já sabe que a nossa verdadeira vida não é aqui na Terra, é no plano espiritual. Então a gente tem que se melhorar a cada dia para que quando a gente voltar a gente possa ter a bagagem grande. E hoje também a gente sabe que a nossa bagagem não é material, ela é espiritual, é os sentimentos que a gente consegue angariar de virtudes. E no meu texto explicativo dessa lição eu coloquei assim, que há duas espécies de famílias, né? Uma família pelos laços espirituais e outra pelos laços corporais. A primeira ela é permanente antes e depois da morte, a outra já não, né? E essa família permanente significa que esses laços não se rompem, mesmo após a morte do corpo físico, e eles continuam sempre. E o que é melhor? Um auxiliando o outro, né? Para que progrida e evolua em todos os aspectos, intelectual, moral, material, espiritual, e está sempre ali, um auxiliando o outro, mesmo se está um encarnado e outro desencarnado, não, sempre um, né, está auxiliando o outro, que hoje nós também sabemos que a doutrina espírita nos lembra que nós somos espíritos eternos, né? E a nossa comunicação entre espíritos é aqui, através de vibrações do pensamento. O pensamento e a vontade ele vai aonde você quiser, nos dois planos, né? Então, a gente vai continuar nos auxiliando, né? Pois a família, né? Ou seja, a, a gente vai continuar nos auxiliando, pois a família, ou seja, o nosso lar, é a nossa primeira escola aqui, né? E é também a nossa primeira sociedade, que a gente fala que é uma sociedade em miniatura. Ela é pequena, porque é ali os componentes da nossa família que vivem debaixo do mesmo teto. Então, é uma sociedade em miniatura, né? Porque ainda coloquei assim, pois aquele velho ditado de outrora que ainda está muito vigor, mas o povo não dá muita bola, né, como a gente fala, né, mas ele ainda está em vigor, tá? A educação, ela vem de berço, ou seja, ela vem de casa. Então, a sua primeira escola, a sociedade miniatura, é dentro do seu lar, né? E é lá, em casa, que se deve aprender sobre respeito, dignidade, caráter, obediência, benevolência, caridade, adquirir essas virtudes, né? Que, como ensina a doutrina espírita, que nós temos que trocar os vícios pela virtude. Então, é no nosso lar que nós vamos adquirir essas virtudes para agir no mundo lá fora, né? Porque em casa é a sociedade miniatura, lá fora é a sociedade no tamanho real, que se compõe da vila, da comunidade, do trabalho, do Estado, da sociedade, do país, do mundo. Então, para que a gente possa, né, agir no mundo lá fora. Embora hoje, né, a gente sabe que o povo se delega a responsabilidade para a escola, né, de passar esse conhecimento. E não é obrigação da escola passar a respeito, essa educação que a gente fala que tem que vir de berço. Não é responsabilidade da escola, não. Não é? Pois a doutrina espírita ela deixa bem clara quando diz que somos responsáveis um pelos outros, né? Pelo que a gente passa pelo outro, o que a gente fala, a gente
imanta na mente do outro. Nós somos responsáveis, sim, um pelo outro. E na lição que eu li, em relação à família, diz que nós estamos convocados incessantemente, olha, incessantemente, nós somos convocados a sustentar os familiares que precisam de nós. E sustentar não é só com casa e comida, né? Mas também com apoio, diálogo, compreensão, disciplina, exemplo, falar sim das coisas espirituais, né? Ou seja, falar de Deus, de Jesus, ensinar que acima de nós tem um ser supremo que nos rege, nos sustenta, que é Deus, o nosso Pai e Criador, pois Ele nos deu o seu único Filho para nos servir de modelo e guia, que veio aqui no nosso planeta Terra nos ensinar. Jesus não veio aqui nos ensinar, né? Ele veio aqui nos ensinar sobre as coisas espirituais, as leis divinas, mostrar que existe um mundo invisível e que até hoje, no nosso século agora, século XXI, ainda tem gente que não acredita, né? E não conseguiu ainda entender os ensinamentos de Jesus, né? Mesmo, né, embora sabendo que Jesus ele esteve aqui na Terra em carne e osso, Deus quis mostrar que da mesma forma que nós viemos a esse planeta, Jesus também veio para nos ensinar. E hoje a doutrina nos esclarece que ele foi o ser mais evoluído que pisou aqui nesse planeta para nos ensinar as coisas espirituais, as leis divinas. E o povo ainda confunde e acha que ele veio pagar os seus pecados, né? Então ele veio aqui, né, nos ensinar o verdadeiro amor e o perdão, né? E ele fez da caridade a única salvação para a nossa existência, tanto aqui na carne quanto espiritual. Ele falou que como que eu vou perguntar como que seria a salvação? Ele disse que é a caridade. Você tem que ser caridoso, benevolente, né? Então, a caridade é a única forma de se salvar, né? E ele deixou o seu exemplo, né? Esclarecendo que ninguém está aqui nesse planeta Terra, numa família, por acaso. Nada acontece por acaso, né? A família, como a gente já falou, é uma sociedade miniatura, a primeira escola, e todos precisam entender essa importância de auxiliar uns aos outros, para que a gente possa progredir e evoluir com qualidade, tendo como Jesus ensinou o amor e o perdão como base, não é? Entendendo que aquele familiar difícil, né, não é mais a ovelha negra da família, que até pouco tempo a gente falava, toda família tem uma ovelha negra. Então a gente precisa entender que esse familiar difícil não é mais a ovelha negra da família. Ele é um irmão necessitado, que assim como nós também necessitamos, veio para ensinar e servir de instrumento para a nossa melhoria, para que nós pudermos nos melhorar em tudo, né? Ele veio aqui para ser instrumento da nossa melhoria, ou seja, do nosso crescimento e evolução em todos os aspectos. E não para a gente mandá-lo embora da nossa vida. Não, você não serve mais, vai embora. Não quero mais você na minha vida. Não é assim, né? E a lição, né, ela nos diz que é muito fácil a gente auxiliar aquele que não convive conosco, aqueles que a gente não tem um vínculo de compromisso direto, né? Então, e a doutrina também explica, né, que Deus não obriga ninguém, e principalmente nessas relações onde a gente precisa auxiliar um ao outro, mandar embora, será que resolve? Pode resolver por agora, mas você vai ter que uma hora tentar se harmonizar com ele, não é? Seja nessa vida, seja na outra,
seja de novo da mesma forma como irmão, ou como esposo, ou como filho. Mas essas arestas que ficou, né, sem aparar, uma hora vai precisar se reconciliar, né? Então eu continuei assim, né? É mais fácil então a gente auxiliar aquela pessoa que não convive conosco, porque aí a gente não tem compromisso com ela direto. A gente auxilia e pronto, aí ela faz o que bem entender depois, né? Agora, um familiar que está ali conosco, convivendo ali no dia a dia, né? E na maioria das vezes ele está debaixo do nosso teto, né? Para que a gente possa progredir e evoluir no caminho reto do bem junto conosco. Então, quer dizer, ele está ali dentro da nossa família, debaixo do nosso teto, e assim como nós, ele também tem que evoluir. E nós temos que evoluir juntos, não é? E a doutrina espírita, ela também ensina e deixa bem claro para nós que o trabalho de evolução, ele é coletivo, mas a evolução, ela é individual, né? Por isso que às vezes a gente tem esses familiares, né, que não são simpáticos, mas que a gente às vezes precisa conviver. E aí então a gente vai pôr à prova se a gente conseguiu entender, né? E eu continuei assim. Então, como a gente evolui individualmente, porque todos nós temos o livre-arbítrio. E nem Deus interfere no nosso livre-arbítrio, né? Por isso que muitas vezes a gente não consegue desenvolver determinadas virtudes e empatia em relação à família, como a paciência, a lealdade, o equilíbrio, a abnegação, a firmeza, a brandura. E aí então a gente foge do cadinho de luta, né, que a vida nos colocou e às vezes debaixo do nosso teto, né, onde a gente respira. Então, é colocado ali para que a gente possa tentar se melhorar, não é? E a doutrina espírita também ensina que auxiliar ou ajudar não é fazer pelo outro, não é passar a mão na cabeça e aceitar tudo. Não. Auxiliar é com exemplo, com orientação, né? Com discernimento, ensinando o correto, o adequado, né? Para que a própria pessoa chegue a essa conclusão e ela, com o seu próprio esforço, ela mude, ela se mude e ela faça o melhor, não é? Por isso que Jesus disse que devemos fazer como ele, que ele disse que ele não veio aqui para ser servido, ele veio para servir. E servir com humildade as criaturas que nos cercam, valorizando os nossos títulos que nós mesmos escolhemos para a nossa vida, né? Porque é na nossa vitória moral, junto com esses familiares, que depende a nossa evolução espiritual. Então, a família uma coisa sagrada que a gente precisa entender e evoluir, porque nós estamos ali para evoluir juntos, né? Então, foi isso que eu entendi da lição, que eu fiz como uma palestra para hoje, para que vocês possam entender. Então, eu agradeço a todos que me ouviram, muito obrigado e desejo a todos um ótimo final de semana, né? Lembrando sempre da figura do Mestre Jesus, que ela é sempre uma oportunidade de evolução no caminho reto do bem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.